Muito boa noite para você ligado aqui na Clique TV. Meu nome é Paulo Padovani e você está no programa Imigração. A partir de hoje, toda sexta-feira, das 21 às 22 horas, nós temos um encontro marcado aqui para bater um papo, falar sobre a cultura italiana e sobre a imigração, especialmente, que aconteceu no nosso país, no Brasil, no início do século XX. Tá legal? Hoje, nosso primeiro programa, tenho aqui convidados mais do que especiais. Eles são membros da Comissão de Jovens do Comits de São Paulo. Eu tenho a honra, o prazer de receber aqui Thiago Fap e Gili Pires. Vou começar dando aqui o meu boa noite a você, Fap. Seja muito bem-vindo, viu? Boa noite, boa noite. Gili, seja muito bem-vindo ao programa Imigração. É uma honra Paulo. recebê-los aqui no nosso primeiro programa. Obrigado, boa noite e obrigado pela participação. Imagina, a honra é toda minha recebê-los aqui, viu? E já vou falar para vocês que quando eu comecei a montar o roteiro deste programa, eu percebi que nós temos tanto assunto que eu já quero deixar estendido aqui o convite para que vocês voltem numa próxima oportunidade, porque eu tenho certeza que hoje a gente não vai conseguir conversar de tudo, né, o que vocês têm para falar para essa comunidade de jovens italianos no Brasil. E para começar, a primeira pergunta, eu queria perguntar para você, Fap. O que é exatamente o Comits? Explica para mim, por favor, e para quem está em casa nos assistindo hoje. Então, primeiro agradecendo novamente, né? Boa noite, a gente Boa agradece noite. o convite. E acho que assim, para a gente entender o Comits, acho que é legal entender a palavra primeiro, né? O Comites, ele significa, na verdade, Comitê dos Italianos no Exterior, que é uma entidade que ela é reconhecida pelo governo italiano, né? Ela é uma entidade que tem um mandato, as pessoas são eleitas, as pessoas precisam ter cidadania italiana para exercer o mandato no Comites. E é uma entidade que ela tem o objetivo de promover a cultura italiana, de realizar atividades e de principalmente estreitar a relação entre a comunidade italiana que vive no exterior e o consulado italiano. Então assim, no Brasil tem o Comites do Rio Grande do Sul, Comites do Rio de Janeiro, Certo. Comites em São Paulo. E assim, o Comites ele é de acordo com o número de italianos que tem. Se eu não me engano, o número é até 100 mil italianos, com mais de 100 mil italianos tem um Comites. Ah, Com perfeito. pessoas com cidadania. Não são, são brasileiros com cidadania italiana e italianos que vivem no exterior, que o Comites tem essa abrangência. O Comites de São Paulo ele tem uma abrangência bastante grande. São Paulo vai até o Acre, pega Mato Grosso, alguns estados brasileiros. São Paulo é a maior colônia italiana no Brasil. Com certeza ou não? Não, eu acho que assim, dadas as proporções, né, demográfico, Certo. o maior é o Espírito Santo, que eu acho que é de número de habitantes. Tem inclusive uma cidade que chama Nova Venécia, não é isso? Tem, né? Espírito Santo? No Brasil, então, no Espírito Santo tem, no Brasil tem, em Santa Catarina tem Nova Treviso, no Rio Grande do Sul tem Nova Roma do Sul, tem bastante cidades, Nova Que Milano, legal. você tem bastante. Assim. Então, o Comites fundamentalmente Entendi. Não, esclareceu sim. E me fala uma coisa, ô Fap, e como surgiu a comissão dos jovens? Quem pode participar? Já vou emendar uma pergunta na outra. Como que surgiu e quem pode participar? Quem faz parte hoje em dia? Então, eu vou contar um pouco como que eu cheguei no Comites, né? Na verdade, em 2008, o governo italiano ele ia fazer uma conferência, ele fez a conferência com jovens descendentes de italiano do mundo todo. Então, assim, o Comites... No Brasil, não? Não, nem em Roma. Em Roma? Essa conferência foi em Roma. Só que eles precisavam levar os jovens do Brasil, tinha direito a levar 40 jovens. Se não me engano, o número era esse. E aí, cada Comites do Brasil tinha que indicar, né, o consulado italiano. Aí, então, o que o Comites fez? Ele organizou uma comissão de jovens. Foi uma ideia que a Rita, que é a presidente do Comites, teve essa ideia de envolver os jovens, né? Então, a gente formou uma comissão em 2008 para fazer uma conferência em São Paulo para tirar os delegados que iam para essa conferência na Itália. E toda a abrangência do Comitê de São Paulo. Então veio gente do estado... Quantas pessoas tinham nessa... Vamos chamar assim, uma seleção? Uma foi seleção, uma triagem. Foi o primeiro encontro de jovens italianos do Comitê de São Paulo. Tinha cerca de umas 200 pessoas. 200 pessoas, 300 pessoas. Maravilha. Dessa conferência, eu fui um dos escolhidos para ir para a Itália representar o Brasil nessa conferência. Vocês já se conheciam ou se conheceram no Comits? No Comitê. No Comites, No Comites. Sempre num ambiente italiano, a gente se conheceu no Comites. Muito legal. Sim. Aí teve essa conferência na Itália em 2008
e foi em Roma, no prédio da FAO, para discutir propostas para a comunidade italiana que vive no exterior, sobretudo os jovens, né? Porque tinha jovens do mundo inteiro, da Alemanha tinha bastante, da Argentina, de vários países, inclusive da Austrália. E nessa conferência a gente tirou várias propostas de criar um network para você envolver os jovens. No fim, o Facebook acabou se tornando o instrumento de conexão dos jovens italianos no exterior. Depois da conferência de Roma, a gente voltou para o Brasil com muitas ideias e a gente pensou, não é agora que a gente vai deixar essa comissão que se formou só acontecer para a conferência de Roma. A gente pensou, vamos dar continuidade a essa comissão. Então aquele grupo que foi para a Itália voltou e falou, vamos continuar o trabalho, fazer alguma coisa relacionada à cultura. Aí nós fizemos uma conferência no Palmeiras, né, o Palmeiras cedeu o espaço, a gente fez uma pós-conferência de Roma para apresentar o que foi discutido, e aí convidamos todas as pessoas que participaram da primeira para voltar e discutir as propostas e tal. Foi aí que a comissão começou a ganhar corpo. Aí a gente começou a fazer reuniões, foi quando o Gili se aproximou mais também. A gente começou a realizar eventos culturais e tal. Interessante. E como que é o organograma, a parte administrativa? Tem uma presidência, tanto do Comets quanto da comissão. Como que é esse organograma? Sim, dentro da diretoria do Comets tem presidente. Quem que é o presidente? A atual é a Rita Blasoli. Rita Blasoli, ok. É a atual presidente do Comets. E tem a diretoria do Comets, que são, se eu não me engano, são 18. Eu não me lembro o exato número agora de diretores. Tem a diretoria. E dentro tem os grupos, né? Dentro da diretoria do Comets tem quem é responsável por eventos, responsável por cada categoria. E tem os jovens, que a atual pessoa responsável é o Ricardo Olivati, que é o que coordena o grupo, né? Então todas as ações do grupo, da comissão de jovens, é reportada ao Ricardo. Ele participa, assim, é uma pessoa que é super aberta, assim, dá super liberdade pra gente. A gente não tem assim. Ele fala com a presidência, ele faz esse intermédio. Assim, é uma relação, sabe, não tem uma relação de. Sabe, de subordinação, de subordinação. Uma relação de amizade é só pra ter uma hierarquia, pra ter um certo controle. Ele é a pessoa que acompanha, que ajuda a gente, que dá propostas também e tal. Legal. É o Ricardo que ajuda a gente a se organizar. E a gente faz um evento, a gente também se organiza da mesma forma. O pessoal que é responsável pela música, que é responsável por cinema, que é o que a gente procura apresentar. Dentro da comissão de jovens, você é responsável exatamente por qual segmento? Por cinema. Por cinema? Eu que geralmente, né, que estou já há 2 anos tocando essa atividade de cinema, de apresentar filmes italianos contemporâneos, sabe, buscar alguma coisa mais atrativa para o jovem. Para quem está assistindo, para quem está nos assistindo agora, qual filme italiano você recomenda? Assim, daquilo que a pessoa não pode deixar de assistir. Tem um que eu assisto assim, todo ano eu assisto, que é o Cento Pazzi. Cento Pazzi. Que é sobre um ativista político italiano chamado Peppino Impastato. É um filme que é maravilhoso, mas é difícil de achar no Brasil. Tem um outro que é Mio Fratello é Filho Único, que é um filme que eu também gosto bastante, que a gente exibiu ano passado. Legal. Tem mais, tem bastante, mas esses dois eu acho que é muito importante para conhecer a Itália um pouco. Maravilha. Grande Gili, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que... quais os eventos já foram assim realizados pela comissão? Os eventos começaram em 2009 com a Semana Cultural, a Prima Settimana Giovane d'Arte e Cultura Italiana. Surgiu assim, a gente se reuniu no Comets uma noite e cada um tinha uma ideia. Eu quero música, eu gosto de cinema, eu gosto de teatro. Então a gente juntou todas essas atividades em um evento, uma Semana Cultural. Então partimos em 2009 com a Prima Settimana Giovane. Começou então em 2009. 2009, E seguiu também em 2010 com a segunda edição. E a gente está organizando já a terceira edição agora, nesse ano, que vai ser em outubro agora. Nesses eventos, o que acontece efetivamente? Quais as atividades? Como que é esse encontro? Quantos dias eles duram? A Semana Cultural a primeira durou 3 dias, a gente realizou na Livraria Cultura do Shopping Marketplace, durou 3 dias. A segunda durou uma semana, que a gente tinha mais propostas, a livraria gostou das atividades relacionadas à comunidade italiana. E as atividades são cinema, teatro, música, fotografia, exposições fotográficas. Então tudo ligado à cultura italiana. E vocês convidam quem para participar desses eventos, para realizar essas atividades, para fazer essas exposições?
Os jovens que... Tem alguns jovens que querem mostrar o trabalho, são artistas, então Que fazem parte da comissão. que fazem parte da comissão e também que não fazem parte, que a gente convida para tá participando, né? E como que vocês chegam nessas pessoas que não fazem parte da comissão? O meio que é utilizado muito é as redes sociais, Twitter, Facebook. Isso atrai bastante os jovens, né? Então a gente está buscando o público também nas redes sociais, diversas, nessa parte eletrônica também. Maravilha. E também a gente, quando encontra o pessoal na rua, a gente pergunta se gosta da Itália, então tenta aproximar o público, né? Entendi. Inclusive, para você que está nos assistindo, caso você queira enviar alguma pergunta para os nossos convidados, nós temos o e-mail aqui à sua disposição, que é imigração@paulopadovani.com.br. Envie a sua mensagem, a sua pergunta. Caso ela não seja respondida aqui ao vivo, nós encaminhamos aqui ao GIL e ao FAP, e no decorrer dos próximos dias eles, com o maior prazer, tenho certeza, vai responder para você, tá legal? Pode mandar perguntas pro apresentador também, caso você queira, fique à vontade. Me fala uma coisa, o próximo evento já está marcado para esse ano, quando que vai ser? O próximo evento vai ser o Primo Festival Jovem de Música Italiana, que vai ser agora dia 10 e 11 de setembro, lá no Círculo Italiano. Daqui 2 meses. 2 meses, isso. E a gente vai fazer parte do centenário do Círculo, até por convite do próprio Círculo, né? E o próximo evento vai ser do dia 17 ao 23 de outubro, a terça settimana Jovem da Arte e Cultura Italiana. Praticamente, então, num período aí de 90 dias, 90 temos dias. 2 eventos super interessantes. Quem quiser ter acesso também a vocês, por exemplo, qual o meio de contato? Eu já vou aproveitar né, o auge do programa para vocês passarem o contato para quem está assistindo. O nosso site é www.comites.org.br/jovens. O Comites é comitês, que em português. .org. .org.br. Ok. E /jovens. Tem algum outro contato, algum telefone? E tem o site? nosso e-mail, né? Que é jovens@comites.org.br. Maravilha. Quem quiser mais informações também pode acessar. E dentro do nosso site tem as redes sociais, tem todos os nossos contatos, blog, tem todos os links. Vocês têm um blog, inclusive, é isso? Tem blog. E como que é administrado? O que vocês postam lá diariamente, semanal? Como que é essa... Para quem quiser acompanhar o blog. Então, o blog a gente procura sempre trazer coisas contemporâneas e de temas variados. Política, cultura, a gente está agora se empenhando em trazer toda semana a biografia de uma pessoa, uma personalidade italiana, né? Um músico, um político, um escritor, porque a gente, na verdade, quer trazer coisas novas para essa juventude, né? A juventude italiana que está no Brasil, que às vezes a gente não tem muito acesso do que está se passando. Né, as notícias da Itália geralmente não chegam aqui com tanta facilidade, então a gente faz esse filtro, tentar... Maravilha. Fala uma coisa, e quais os resultados efetivos desses eventos que vocês já realizaram até hoje? O que vocês perceberam, o que mudou após o evento, aumentou o número de jovens participantes, em quantos vocês são hoje que participam com mais assiduidade, como é que funciona isso? A repercussão da primeira Semana Cultural, que foi o nosso primeiro carro-chefe, o nosso primeiro evento, né, que a gente organizou, na verdade foi uma aposta. Cada um tinha uma ideia e a gente juntou tudo em uma Semana Cultural. Então, o público que visitou essa Semana Cultural, essa primeira, deu em torno de 500, 600 pessoas, rotatividade, sempre mudando, né? No espaço da Livraria Cultura. Então foi um evento muito bem aceito, e o público também começou a cobrar a gente quando vai ter a segunda e quando vai ter a terceira. Então o resultado foi muito interessante. Cria uma expectativa, na verdade, né? Sim. Porque deve-se criar um ambiente muito assim prazeroso para quem gosta e quem admira a cultura italiana. Sim, essa é a grande verdade. E me fala uma coisa, as experiências que vocês... como que vocês se aproximaram da cultura italiana, da Itália? Como foi essa descoberta? Começar com você, Thiago. Bom, eu, assim, a minha parte italiana é a parte do meu pai, né? Meu pai é de origem italiana. E minha família é do Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul é bem forte isso, assim, sabe? Tipo, tem regiões
Farroupilha, por exemplo, onde meu bisavô nasceu, é majoritariamente italianos. Minha avó, né, ou a minha nona, como a gente costuma falar lá, Minha nona? é de Passo Fundo, é uma região também majoritariamente italiana. Então isso já vem assim, já com o próprio nome a gente já, né, o meu sobrenome era diferente das outras pessoas na sala de aula, entendeu? Isso já faz com que a gente tenha uma proximidade com a Itália. Aí começou a partir o interesse. Vem da infância, na verdade. Já é uma coisa, a curiosidade já de pequeno. Mas eu aprendi a falar italiano depois de grande já. Entendi. Porque isso, com o tempo vai se perdendo. Depois que meus avós migraram para São Paulo, meu pai nasceu aqui, inclusive. Aí deixaram de falar o idioma italiano. Aí você tem que, né, é um trabalho para manter a cultura. Por isso eu acho que a importância dessa comissão, assim, para mim é super importante. Porque é um trabalho que, para mim, é prazeroso. A gente não recebe nada por isso. É um trabalho voluntário. Sim, voluntário por paixão, por gostar gostar da tradição, da cultura e, sabe? E você, Gili, como que você se aproximou da Itália? Como que surgiu como foi essa descoberta? Eu sou descendente da região Calábria e minha paixão pela Itália começou pela música. Sempre em viagem com os meus pais, sempre ouvindo a música italiana, Andrea Bocelli, Laura Pausini, então acredito eu que você é o responsável pela divisão musical da comissão. Sim, tô certo ou não? Me ocupo da parte musical, né, junto com os outros membros do grupo de música. E começou a partir da música. Aí depois eu fui me procurando, pesquisando sobre a Itália. E depois o futebol também, que eu sou torcedor da Roma, da Roma. Por que a Roma? Gosta muito. Não tem os times no sul da Itália também? Tem, mas eu acho que a Roma é o time que me identificou bastante. Torcer pra Roma começou quando eu ganhei um álbum de figurinhas Tutto Calcio da temporada 93-94 do Campeonato Italiano. E assim, folheando o álbum, eu vi a página da Roma. E sabe quando você se identifica com um símbolo, algum jogador? Então, partiu daí. Alguns anos depois, eu conheci o pessoal que gosta da Roma aqui no Brasil. E eu entrei pro grupo que chama Portale Romanista. Tem o Roma Clube São Paulo, que foi fundado recentemente pelo Mário Antônio Tornaturi, que é o presidente daqui. E o Roma Clube Brasil, que é do Antônio Carlos Amarian. Então, eu pesquisei sobre a Roma e acabei entrando nesse grupo, né, que para mim te dá muito orgulho. muito orgulho de ser romanista. Entendi. E vocês conhecem a Itália, obviamente. Uhum, sim. Quando que vocês viajaram? Conta alguma coisa, me fala um pouco da viagem, quando vocês foram. Como foi assim quando você falou, poxa, pisei em solo italiano? Quero saber de você, Fábio. Como foi essa experiência? Quando você chegou na Itália, desceu do avião, você falou, caramba, tô na Itália. Foi em 2008 quando eu fui pra conferência. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Tá. E foi a primeira coisa que eu pensei mesmo, porque como eu sou formado em História, eu sei que a viagem demorava coisa de 3 meses pra chegar no Brasil. Eu fiz a viagem em 15 horas, eu fiquei pensando, foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, imagino como deve ter sido difícil. Pra mim foi difícil de avião, né, ficar 15 horas, eu imagino isso de navio. Foi a primeira coisa que eu pensei. E nas condições, porque não eram esses navios luxuosos que nós viajamos hoje em dia, certo? Era um pouquinho diferente. Eu fui assistindo o filme, né? Então, tipo, a primeira coisa que eu pensei foi assim, no mesmo trajeto, como se eu estivesse fazendo o trajeto inverso que os meus antepassados fizeram. Foi a primeira coisa que eu pensei. Você você teve um sentimento de resgate? Sim, sim. Pisar em solo italiano pra mim foi uma coisa assim, é um momento inesquecível, porque você está pisando na terra dos seus antepassados, sabe? Pra mim foi muito importante aquele momento. Apesar da neve, tava muito frio, né? A gente desceu em Milão e tava assim muito frio. Mas foi um momento inesquecível, foi uma experiência muito interessante pra mim. Depois eu fiquei em Roma, né? No tempo da conferência. Aí deu pra conhecer Roma, né? A gente recebeu, o governo italiano tratou a gente muito bem na conferência. A gente tinha um cartão que dava livre acesso nos museus pra gente andar, a gente recebeu o transporte pra gente poder andar na cidade. Então foi muito interessante. Foi interessante você falar sobre isso. E como foi a recepção, né, de você como um ítalo-brasileiro em solo italiano? Me conta como foi essa passagem pela Itália. Sim, o mais interessante é que assim, na conferência a gente teve muito contato com ítalo-descendentes de outros países.
com poucos italianos propriamente dito, mas os italianos que a gente conheceu na conferência trataram a gente super bem. Eu conheci inclusive uma menina que era da mesma região que é da família da minha nona, que é o Friuli. Aí conversei com ela, que minha nona era de origem friulana, ela me falou do Friuli, então foi interessante essa troca de experiência. Tive uma experiência ruim assim no comércio em alguns lugares. Ah, é? O que aconteceu? Teve um lugar assim que eu cheguei na Piazza de Espanha, eu acho. Na Piazza Navona. Tinha um comércio, assim, como uma feira, assim. E eu fui comprar um refrigerante e eu perguntei pro comerciante, você tem Coca-Cola? E aí o comerciante virou pra mim e falou assim, você tá vendo algum refrigerante aqui? Aí ele falou, então aqui não vende refrigerante. Típico sinal da cordialidade italiana. De alguns italianos. Ainda. E você, Dili? Qual a sua história? Como que foi a sua chegada à Itália? Minha chegada à Itália foi em 2008, Não foi na conferência, foi antes ou depois da conferência? Não, eu não participei da conferência de Roma. Mas foi no mesmo ano? Eu fui em dezembro. Sim. Ah, tá, então você foi antes. Eu fui bem depois da conferência. Você foi em 2009, então? 2009, tá. Aí, primeira vez que você entra, você pisa no solo italiano, desci lá em Milão, lá em Malpensa, e você vê a imagem totalmente diferente da nossa brasileira aqui, tudo é diferente, então... Você fala diferente em qual sentido? Você idealizava de uma forma e você viu de outra? Ou a nossa realidade aqui com a realidade de lá? Não, são duas culturas diferentes. É uma coisa que, por exemplo, eu cheguei lá no aeroporto Malpensa e tem o próprio trem dentro do aeroporto. Então ele para lá a estrutura. A estrutura é diferente. Então, por exemplo, parou o trem para mim entrar no trem e partir, né? Só que a porta não abre, então foi um caso engraçado. Então você tem que apertar, e como era 5 da manhã, não tinha para quem perguntar a informação. Né? Você não vai me falar que você ficou preso dentro do trem? Não, aí eu tinha que apertar o botão para abrir a porta do trem e você entra no... Entendi. Você aguardou o trem parar e abrir as portas, só que na verdade você tinha que apertar o botão. Então são coisas diferentes quando você pisa pela primeira vez e vai aprendendo. Né? E aí você chegou lá na Itália, foi passear, e como é que foi a sua recepção junto aos italianos natos na Itália? Eu fui para Roma, cheguei em Milão, depois fui para Veneza e fui para Roma. Visitou o Estádio Olímpico de Roma ou não? Não visitei. Não acredito. Eu estava lá em uma final, só que por questão de tempo eu não consegui. Não visitou? Mas eu tenho Fica vontade. Pra próxima. É um sonho ir no Olímpico de Roma ver uma partida, né? E eu gostei bastante, é uma cultura totalmente diferente, era um sonho nosso que quando você está no país, você vê que você está lá pisando no território italiano. E uma das cidades que eu gosto mesmo é Roma, pelo ambiente, eu me identifico bem com a cidade. Né? Entendi. Você, de Roma, porque Roma é uma cidade muito histórica também, histórica, né? Sim. Uma cidade muito histórica. O que você, o que mais te atrai, na verdade, na cidade de Roma? Porque a gente vê você falando, eu ouço você falar de Roma, e eu vejo que você fala de uma forma assim, não vou falar emocionada, mas a gente vê um sentimento pela cidade em si, pelo time, você faz parte da associação. Essa ligação vem das figurinhas? Começou nas figurinhas? Começou nas figurinhas, sim, pelo time da Roma, e também estudando no colégio, aprendendo sobre a história romana. Então partiu do Cálcio e partiu também dos estudos no colégio. Né? E quando você está na cidade, a primeira impressão, quando eu vi o Coliseu na minha frente, é se arrepia. É uma sensação que só quando a pessoa está lá para... E você imagina todas as histórias, tudo aquilo que você já ouviu, que as pessoas viveram ali, sim. Isso cria um elo, uma ligação mais forte, é isso? Sim, cria um elo e é emocionante, é uma sensação que só você vendo ali e toda a história que teve aquele Coliseu, toda a história dos monumentos de Roma, então é uma história que toca bastante. E você viajou para outras cidades ou não? Só ficou em Roma? Chegou em Milão, foi para Roma ou conheceu outras cidades ou não? Eu fiquei hospedado em Milão umas 2-3 semanas, depois fui para Veneza também, fiquei hospedado, e para Roma eu fui para a Festa da República Italiana.
que foi 2 de junho daquele ano que eu visitei. O Thiago contou essa história da cordialidade italiana, das Coca-Colas. Você tem algum fato curioso que você de repente vivenciou ali na Itália? Tem. Aconteceu, eu fui num restaurante, eu tava em Milão. Com a minha camisa, com a minha malheta della Roma. Ah, ok. Entrei no restaurante. Em Milão com a camiseta da Roma, tá. Mas não por briga, nada. E entrei no restaurante pra almoçar, como qualquer turista, como qualquer cidadão. Entrei no restaurante e o dono de longe viu o símbolo da Roma no peito. Aí eu entrei, sentei, aí o dono falou, aqui não, apontou pro meu símbolo e falou, aqui você não pode ir. Você tá me falando que você foi praticamente expulso de um restaurante, só que foi de uma forma sutil, ele fez um pequeno gesto. Sim. Porque você entrou num restaurante em Milão com a camiseta da Roma. Com a camiseta da Roma e como tem a rivalidade Roma, Milão, Inter, Lazio, então o milanista não... É pela rivalidade, né, do futebol, então eles levam muito isso a sério. Muito a sério. Sim, muito a sério. Porque eu fico imaginando a seguinte situação. Imagina que um palmeirense entra num restaurante, de repente em Porto Alegre. Sim. Eu não acho que ele vai ser mandado embora, ou será que seria? Eu acho que não. Um gaúcho bravo. É um gaúcho complicado. Eu conheço menos gaúchos. Entendi. Legal. E me fala uma coisa, ô Fap, você é historiador, você me falou, né? Sim. Você é historiador. E como que você enxerga, na verdade, a imigração, né, italiana para o Brasil? Como que você enxerga? O que você acha que hoje... Como é que eu posso formular essa pergunta para expressar exatamente o que eu quero dizer? Você vê pontos positivos do que aconteceu alguns anos atrás? Sim, eu acho que assim, a imigração italiana no Brasil é um processo longo e que vem acontecendo assim, com maior e menor intensidade, né? Os italianos imigram para o Brasil há bastante tempo. Mas assim, eu acho que a imigração no começo do século XX era assim, quando você chegaria em São Paulo e falasse assim, escreva um imigrante italiano, era um homem pobre, com a mulher e muitos filhos, com a malinha embaixo do braço, uma pessoa rude, sem muita educação. Isso no final do século XIX era a imagem que tinha até um preconceito dos italianos no Brasil, em Nova York, principalmente em Nova York, o italiano era um imigrante não muito bem visto. Hoje, se você fala um imigrante italiano, já imagina um homem de terno, executivo, entendeu? A imagem da imigração mudou com os anos, entende? Porque assim, teve os dois ciclos da imigração, né? Antes da Primeira Guerra e pós-guerra. Pós-guerra até depois da década de 40, 50, ainda tinha essa imigração do italiano, né? Em massa que vinha trabalhar. Hoje em dia é bem diferente, assim, os italianos que vêm para o Brasil são mais qualificados, têm formação, a maioria falam 3, 4 idiomas. Entendeu? Assim, a imigração ela mudou bastante. E dentro do país também, eu acho. Entendi. Tipo, né, os filhos... eu quero voltar nesse ponto, porque de repente nós estamos falando de um perfil de imigrante diferente, mas não o fato dos benefícios, da influência em si dentro do nosso país. Mas a gente continua esse papo depois do nosso intervalo comercial. E você que está assistindo, envie um e-mail para nós, imigração@paulopadovani.com.br. Nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso programa, tá bom? Até já! TV.
sou Cindy Arada e acompanhe com a gente toda segunda-feira às 11 da manhã o Clique Esporte. Eu e Felipe Vidal, aqui na Clique TV. Olá, eu sou o Dirceu Reiser. Você quer ser o profissional do futuro? Então não percam o programa O Profissional do Século XXI, todas as terças-feiras, às 16 horas, aqui na Clique TV. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Em Forma comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo, das 2 às 4. Estamos de volta com o programa Imigração, seja muito bem-vindo. Hoje, para você que está chegando agora, hoje é o nosso primeiro programa de uma série que nós vamos realizar aqui em parceria com a Clique TV, essa web TV do conteúdo do portal UOL. Eu quero, antes de retomar aqui o bate-papo com os meus convidados, o Gílio, o FAP, eu quero assim, fazer alguns agradecimentos especiais, né, a você que até hoje vem prestigiando o meu trabalho junto à população, à comunidade italiana que busca, né, o reconhecimento da dupla cidadania. Então quero fazer um agradecimento aqui em especial a todos os meus clientes, amigos, a minha assessoria de imprensa, enfim, eu tenho muita gente aqui para agradecer, mas eu quero deixar registrado nessa volta aqui para o segundo bloco um carinho muito grande que eu tenho por você que acreditou em mim sempre, desde o começo, e fez com que devagarzinho eu conseguisse subir degrau por degrau, né, nessa minha caminhada. Tenho certeza que ela ainda é muito longa, mas quero deixar, como eu disse, registrado o meu agradecimento em especial a você, meu cliente, meu amigo, quem confiou no meu trabalho e fez com que eu chegasse até aqui, tá legal? Vamos retomar aqui com o FAP. Nós estávamos falando sobre a imigração, né? Então nós falamos de um perfil de imigrante, você citou muito bem, um perfil de imigrante diferente, né, do que chegou aqui no início do século XX e do que chega hoje. Mas o que você acha que de verdade o brasileiro hoje, vamos falar o brasileiro, o ítalo-brasileiro, ele tem de característica desses imigrantes que chegaram aqui e enfim, construíram as suas vidas, suas famílias e deixaram, né, hoje quase, aproximadamente, acredito eu, 30 milhões de descendentes. Na verdade, assim, acho que é importante a contribuição, né, que a Itália deu e continua dando pro Brasil, seja na formação cultural, demográfico, uma série de fatores. Por exemplo, essa população que migrou da Itália e do Brasil foi mais de 1 milhão, né, muitos não voltaram para a Itália, continuaram aqui, tiveram filhos, família, e assim, você vê o sul do Brasil, a presença italiana no sul do Brasil é marcante, no sudeste também, né? Acho que em todo o Brasil, mas sobretudo no sul e sudeste, onde está a maior concentração dos italianos, das pessoas que descendem desses italianos. Na verdade, na região sudeste, mais especificamente em São Paulo, eu acho que nós não identificamos com tanta facilidade um ítalo-descendente, porque São Paulo é uma cidade que recebe milhões de pessoas de todos os lugares do mundo. Sim. Japão, Líbano, Portugal, Espanha, como outras cidades. E também de dentro do Brasil. Existe uma população aqui dentro do próprio Brasil que vive no estado de São Paulo. Então talvez isso que você está falando é verdade.
Na verdade, hoje no Sul, por exemplo, você identifica mais fácil as colônias italianas, os ítalos descendentes, porque eles não têm tanta imigração de outros estados, ou não? Sim, em várias regiões, sim. Tem regiões da Serra Gaúcha que majoritariamente são italianos ou alemães. Tem lugares no Sul que é bem demarcado isso. Né? Porque é mais a dificuldade de adaptação, porque o imigrante já se adaptou na região e a família não ficou ali, entendeu? Não sai dali. Diferente de São Paulo. São Paulo é um planeta dentro de uma cidade. Tem pessoas do mundo inteiro, de onde você menos possa imaginar, você vai encontrar um imigrante ali. Você nasceu no Rio Grande do Sul? Não, nasci aqui. Nasceu em São Paulo? Aqui. Gili? São Paulo. São Paulo também. Me fala uma coisa, Fap, quem apoia a Comissão dos Jovens hoje? Qual é a estrutura que vocês recebem hoje? Como que funciona isso? Sim, eu acho que assim, o apoio ele é bastante amplo, mas em primeiro lugar assim, o Comites é o que abraçou de fato a comissão, né, que ajuda a gente a organizar, as reuniões a gente faz no Comites. Tem assim, o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo é uma entidade que ajuda bastante a comissão de jovens. Ajuda como? Ajuda, seja com recurso para os eventos, seja com o espaço do próprio Instituto Italiano de Cultura. A gente já fez algumas atividades lá, fizemos atividade de fotografia lá, fizemos uma festa do 25 de abril, né, que é o feriado italiano, com as associações, com o Comites, consulado. O consulado ajuda também bastante, sempre convida a gente para os eventos. Tem, por exemplo, o primeiro-ministro da Itália, o Silvio Berlusconi, veio para o Brasil, né, ano passado, e a gente foi convidado para participar. Entendeu? Tem um reconhecimento da Comissão de Jovens com o trabalho que a gente desenvolve, entende? E assim, as associações ajudam, a Associação São Vito Martin, né, que é do Braz, é uma associação que também é muito próxima, participa sempre, a gente já convidou eles para as atividades, eles participam, cedem espaço para a gente se a gente precisar. Inclusive, esse final de semana é o último final de semana da festa de São Vito. Que fica lá na Rua Poliana Armário, no Brás. Se o pessoal puder visitar, é importante. Vale a pena. Vale a pena. É uma festa muito interessante, Muito, da cultura polianesa, né? Então, da Puglia. Quais são as festas mais renomadas que existem hoje em São Paulo e no Brasil? Olha, tem algumas. Assim, a de São Paulo, acho que a festa de São Vito é muito importante, e a festa da Santa Quirupita, que também é da super tradicional. Super tradicional. A da São Vito tem 92 anos, se não me engano. A gente está fazendo quase 100 anos de festa. Muito bem tradicional. E no Brasil tem a festa da polenta no Espírito Santo, que é uma festa muito conhecida também, que acho que é a cidade de Santa Teresa, é o nome da cidade. Tem uma festa da polenta muito interessante lá também. Tem assim, no Brasil tem outras festas, né? Porque aí a festa italiana todas as cidades fazem a sua festa italiana. Entendi. No interior de São Paulo tem as festas, tem a festa de Piracicaba também, que é muito conhecida, a festa da polenta de Piracicaba. Então assim, tem bastante festas. Quantas pessoas mais ou menos passam nesses eventos na São Vito, na Quirupita? Dá pra calcular? São Vito Muita gente, né? É muita gente. É um salão mar cheio de muita gente, é muita gente. E tem muitas atividades nessas festas também, né? Tem muitas atividades. Tá legal. Me fala uma coisa. Gili, qual é a visão política que você tem da Itália? A visão política infelizmente, hoje a Itália... Em relação ao governo sim, Berlusconi, mais especificamente? Infelizmente, a Itália passa por um momento de escândalos com Berlusconi. Só sem querer interromper, mas já te interrompendo, quando vocês falaram que tiveram aquele encontro com o primeiro-ministro, naquele show de polidense que teve pra ele, vocês não estavam, né? Ou vocês participaram? Pra essa vocês não foram. Infelizmente, a gente não foi convidado. Pra esse tipo de evento vocês não são convidados? Não, esse infelizmente. Tô fazendo aqui uma brincadeira, peço até desculpa às esposas dos rapazes aqui, né? Não, pode continuar, cortei você. Até esse encontro que a gente teve com o Silvio Berlusconi foi interessante. Até para conhecer pessoalmente o primeiro-ministro, né? E foi interessante, até o consulado convidou a gente para participar, tudo. Então vamos dividir em dois pontos. Primeiro, você tinha uma imagem do Berlusconi, você encontrou com ele pessoalmente, a imagem melhorou? Piorou? Continuou igual? Era aquilo que você imaginava? Falando dele, como pessoa. A minha opinião sobre o Berlusconi, ele... Como pessoa. Infelizmente, como pessoa, ele é muito engraçado. Certo. Porque ele fala de futebol, fala de
de música, porque ele canta também. É um ótimo amigo para sentar num Sim. bar, bater um bar e papo, cantar, comer um né? petisco, Sim. para gerenciar o país. Agora, como pessoa, como político, Como político. eu acredito que não está dando resultado. Até a Itália, muitas pessoas não apoiam ele. Né? Inclusive teve o referendo agora, parece que foi assim uma coisa de louco para ele, né? Saiu bem enfraquecido. E você, Fap, qual a sua visão política efetiva? Primeiro vamos falar quando você encontrou com o primeiro-ministro, como que foi? Foi assim, a primeira vez que um grande líder de Estado, de uma nação, né, que tem um peso político na Europa muito grande, né? O Berlusconi é o primeiro-ministro de um país, um dos mais industrializados da Europa. Mas assim, eu tenho problemas com a administração Berlusconi, eu sou bastante crítico à administração do Silvio Berlusconi, o país vem enfrentando uma crise terrível, fez cortes de verba para a comunidade italiana no exterior de modo geral. Então assim, tem muitos problemas. Mas é a partir da mesma ideia. Ele como comediante é o máximo. Perfeito. Agora, como político... Como primeiro-ministro... o primeiro-ministro ele deixa um pouco desejar complicado. Bastante. Ele poderia montar um programa de entretenimento, na Itália, quem sabe? Talvez seria mais sucesso. Daria certo. E me fala uma coisa, vocês participam, representam, têm assim simpatia por algum partido político italiano? Bom, eu sou bastante próximo ao Partido Democrático, que é o principal partido de oposição na Itália hoje, né? Que é o partido que, na verdade, ele é o que angaria toda a oposição ao governo Berlusconi. É algo que representa mais. Tem outros partidos, claro, mas a expectativa hoje na Itália é de que o Partido Democrático consiga avançar e efetivamente tirar o Silvio Berlusconi do cargo de primeiro-ministro. Mas é um trabalho, assim, um processo demora a ser lento, difícil, porque o Silvio Berlusconi ainda é uma pessoa muito poderosa na Itália. Entendi. Quem se preocupa mais com a política, o brasileiro ou o italiano? Bom, eu acho que o italiano se preocupa mais. Assim, acho que a juventude italiana é bem mais engajada. Assim, porque acho que talvez muito da formação, né? Acho que tem formação, assim, não gostam de política partidária. Muitos italianos eles têm aversão à política partidária, mas eles estão preocupados do que está acontecendo no país, sabe? Isso eu acho muito interessante. É mais fácil conversar de política com o italiano do que com o brasileiro. Pelo menos eu acho que os italianos são... Não que o brasileiro, né, seja um povo passivo. O brasileiro também se preocupa, mas o italiano ele toma mais atitude quando precisa, sabe? Se precisar sair pra rua, o italiano sai. Às vezes, por coisas menores, ele vai pra rua. O brasileiro tem um pouco disso, né? Ele é muito bom, assim, pra reclamar, pra questionar, pra falar, mas na hora de agir... O importante é agir. A parte da ação, realmente, o povo brasileiro, ele não... Ele deixa a desejar, né? A gente pega aí como exemplo diversos países que o povo não gosta de algum fato político, vai pra rua, toma conta das ruas e alguma coisa acontece. O brasileiro, ele reclama muito, é isso? Reclama bastante. Eu acho que... acho que o engajamento é diferente, assim, né? O italiano, ele tem mais o hábito de sair... É mais normal para o italiano sair para a rua de protesto que o brasileiro. O brasileiro não está tão acostumado. Entendi. Me fala uma coisa, sobre os eventos desse momento Brasil-Itália, tem alguma coisa que está acontecendo, que vocês podem falar para a comunidade italiana que está nos assistindo? O momento Itália-Brasil começa agora em outubro, se eu não me engano, né, Thiago? Começa em outubro com toda a estrutura da Embaixada Italiana que está coordenando todos os projetos. E começa em outubro e termina no final do primeiro semestre de 2012. Esse evento, eu vou chamar de evento, sim. Que aconteceu com o Battisti, né? Influenciou em alguma coisa o trabalho de vocês, o relacionamento Brasil-Itália? Qual foi o que vocês perceberam em relação a isso e qual a opinião de vocês, né, de cada um de vocês, sobre a decisão do governo brasileiro? Quem começa? Bom, se quiser eu posso começar. Pode começar. Assim, é um tema bastante polêmico, tem muita... assim, dividiu de fato, né? Porque algumas pessoas foram bastante críticas, teve pessoas que disseram que deveria ter sido até cancelado o momento Brasil-Itália.
é assim, as pessoas acabam influenciando uma questão política, acabou influenciando numa questão cultural, sabe? Porque a nossa preocupação máxima não é fazer política de fato, né? Eu acho que seria assim, até injustiça cancelar o Momento Brasil e Itália agora por uma questão diplomática do governo brasileiro com o governo italiano. Extremamente diplomática a questão. Manchou bastante esse momento. Mas esse caso é que misturaram uma situação com outras, né? Então... porque é bem o que o FAP disse no meu entendimento. É uma decisão diplomática, é uma relação diplomática de governo para governo. Eu acho que não deveria influenciar as coisas, os movimentos que levam cultura, informação ao povo. O povo, na verdade, não tem poder nenhum sobre essa decisão. Não sei se vocês pensam dessa forma. Até teve um caso que aconteceu recentemente na Itália, a seleção de vôlei brasileira foi jogar vôlei de praia lá e infelizmente eles foram agredidos, né, por essa situação do Battisti. Acabou misturando as coisas. O povo italiano teve uma certa represália então com a seleção de vôlei brasileira por uma decisão do governo brasileiro. Sim. Quer dizer, uma seleção que não tem nada a ver com a história acaba misturando os assuntos. Inclusive teve recentemente um escritor italiano que deixou de vir para o Brasil em razão desse fato do problema com o Cesare Battisti. Mas então, aí é assim, ele ia para uma conferência literária e sabe, mistura a atividade cultural com a questão política. Eu acho que tem que ter essa ponderação, né? Não misturar as duas coisas. Fábio, você comentou comigo numa outra oportunidade sobre eventos religiosos. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, isso é uma coisa interessante, que tem eu não vou me lembrar agora o nome do escritor, mas ele escreve um livro sobre a comunidade italiana do século XIX, e no começo da imigração, o ponto de encontro dos italianos era a igreja. Né? Os italianos eles trabalhavam no café ou no comércio e se reuniam na igreja. A igreja era o lugar de encontro da comunidade italiana no final do século XIX, e isso não mudou muito. Até hoje tem a igreja Nossa Senhora da Paz, que fica na Rua do Glicério. Lá nessa igreja, todo primeiro domingo do mês, às 11 horas da manhã, tem a missa em italiano. E ali é possível você encontrar a comunidade italiana de diversos lugares. Eu queria que você falasse, para quem está nos assistindo, repetisse, porque é uma coisa interessante, uma informação aonde todo primeiro domingo... Primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês. Às 11 horas, na Rua do Glicério, que fica aqui no centro de São Paulo. Foi inclusive lá que eu comecei a ter primeiros contatos. A igreja é a Nossa Senhora da Paz. Nossa Senhora da Paz, que é uma igreja que foi fundada por italianos, né, pelo trabalho do beato Giovanni Battista Scalabrini, que é um padre que ele veio junto com os imigrantes, né, é um padre que acompanhou a imigração no final do século XIX, e essa igreja recebia muitos imigrantes. E hoje recebe imigrantes, só que não mais italianos, né? Agora recebe mais latino-americanos, né, da Bolívia, muita gente que vem da América Latina, e muitos migrantes brasileiros que vêm de outras regiões. Inclusive lá tem gente até da Ásia, que vem, africanos que vêm para o Brasil e não estão sem estrutura. Vai lá e eles podem ficar num alojamento, ter um curso profissionalizante. Tem missionárias italianas, né, as missionárias que trabalham lá, brasileiras e italianas, missionárias scalabrinianas, elas ensinam o idioma brasileiro, o português, ensinam uma profissão para os imigrantes, entendeu? Ela tem um trabalho até hoje com os imigrantes. Legal. A missa é rezada em italiano. E lá tem assim, tem um domingo a missa em espanhol, outro domingo a missa em italiano, entendeu? Cada final de semana é de uma comunidade imigrante. No primeiro domingo do mês, na Nossa Senhora da Paz, na Rua do Glicério, né, para quem quiser acompanhar, uma missa rezada em italiano. Com o Padre Giorgio. Quem é mais religioso, assim, leva mais a sério? Vamos falar de repente do catolicismo? Sim. Brasileiro ou italiano? É uma pergunta difícil, porque assim, eu cresci numa família italiana. A minha nona, ela é muito religiosa. O meu nono também são muito católicos, sabe? Assim, os italianos são majoritariamente católicos. Então, na minha família sempre tive muito forte o catolicismo, assim, né? Mas eu acho que o brasileiro também é muito religioso. Mas eu acho que assim, tem uma diferença da religiosidade dos De repente, lá o catolicismo predomina e aqui existe hoje uma diversificação. Acho que o brasileiro não tem tanta preocupação com a liturgia. Com o italiano, por exemplo, na minha família era assim, né? A minha nona reza antes da comida,
sabe? Tem toda essa preocupação, assim. Tipo, você tem uma educação religiosa em todos os momentos, dentro de casa, na hora de comer. Um hábito lindo que poderia ser cultivado até hoje. É importante, É muito, cultivar, assim, preza muito pelos valores. Uma educação religiosa dentro de casa hoje, com certeza mudaria muitos acontecimentos que nós presenciamos aí, né? São fatos que acontecem que são totalmente... Pura falta de uma orientação religiosa, Sim. talvez, né? Independente de qual seja, porque religião boa é aquela que faz bem pra você, né? Não sei se você enxerga dessa forma, eu particularmente tenho essa visão que religião boa é aquela que faz bem pra pessoa. Me fala uma coisa, uma pessoa, um jovem, tem idade para participar da comissão? Não. Na realidade, a Comissão Jovens temos membros de 35 anos, então não é a idade, é o espírito jovem. O espírito Tem jovem. que ter uma cabeça jovem e a empolgação de estar levando a Itália, divulgando a Itália no Brasil. Como para homem não é feio perguntar a idade, qual a idade de vocês? Eu tenho 26. 26, fala? 28. 28. Super jovens, vamos dizer assim. Então, a minha pergunta, ela não é polêmica, mas é uma pergunta pertinente. A pessoa, ela tá lá com seus 18, 22 anos e de repente ela tem um estalo que ela tem uma ascendência italiana. Ponto. Aí ela fala assim, pô, quero conhecer, quero desbravar, quero tocar pra frente, quero resgatar essas raízes. Aí ela vai atrás, né, isso até eu posso falar com um pouco de propriedade, porque é um pouco da minha área, ela vai atrás de montar o seu processo, a sua árvore genealógica, e ela quer ter a dupla cidadania. Aí ela esbarra na burocracia do consulado italiano, que nós conhecemos, não vou entrar no mérito da questão hoje. E ela descobre que para ela se tornar uma cidadã italiana reconhecida, ela vai demorar 10, 15 anos. Isso gera uma decepção, uma frustração, óbvio. Todo mundo... Como que a pessoa... Como isso influencia de forma negativa o trabalho de vocês até certo ponto, ou não? Bom, eu acho que eu nunca percebi assim... Tem pessoas que ficam frustradas no começo, mas depois acabam... Porque se a pessoa não tiver o sentimento de italianidade, sabe? Ela se sentir italiano, ela não vai permanecer. Porque a questão de ser italiano não é o documento, sabe? Eu acho que essa é a questão principal, assim. Claro que isso às vezes desmotiva, a pessoa fala, ela se sente meio rejeitada porque como ela não conseguiu a cidadania rápida, ela se sente, fui rejeitada. Mas se depois a pessoa ela tem isso, estuda o idioma porque gosta de falar italiano, que ali, sabe, quando ela tem uma identidade de família, isso mantém ela presa independente da burocracia, se ela conseguiu ou não. Eu acho que esse que é o diferencial da pessoa que participa mais, sabe? A pessoa que vem, tem pessoas do grupo que não tem cidadania. Eu, por exemplo, não tenho a cidadania ainda. Também estou nessa briga de cidadania. Mas isso também não te gera nenhum tipo de decepção? Não gera, se eu não tenho problemas nem mesmo com a comunidade italiana, nem com os italianos. Pra mim, o que é o mais importante é o sentimento de você se sentir italiano, sabe? De você saber a história que a sua família percorreu até aqui, sabe? Esse é o que mais prende, o que mais me dá motivação para continuar um trabalho de manter tradição e cultura. Entendi. O documento é um detalhe. O importante é o sentimento, como o Thiago falou. O sentimento de gostar da Itália. Né? Se o Gilles chegar na imigração com esse sentimento romanista no aeroporto de Fiumicino, olha, ele não precisa nem mostrar o passaporte. Tá certo? Com esse sentimento aqui, não existe imigração para ele. Não tem, a passagem já é livre. Né? A passagem já é livre. Olha, nós estamos assim praticamente, né, chegando ao final desse nosso primeiro programa. Qual o recado que você quer deixar, Gilles, para quem está assistindo, para quem está acompanhando? Quero que você fale um pouquinho mais da comissão, um breve resumo daquilo que nós abordamos aqui hoje, para quem de repente chegou agora e quer conhecer vocês, deixar os contatos novamente. Legal. Por favor. Quem quiser participar da Comissão Jovem, ela é aberta a todos os jovens, todos, não tem idade para participar. O legal é gostar da Itália e ali a gente organiza eventos para a comunidade italiana aqui no Brasil, tem projetos também para realizar fora do país também. E quem quiser participar pode entrar no nosso site, que é vou falar novamente, é www.comites.org.br/jovens. E lá tem todos os nossos contatos, redes sociais, blog. Então a pessoa que
que tiver interesse em participar pode entrar no nosso grupo, que vai ser bem-vinda. Né? Maravilha. Fábio, você já dá o seu recadinho, deixa eu só ver aqui o comentário. Quem nos envia é a Glenda Cristina Clemente. Glenda, obrigado pela audiência. Assim como o Thiago, também tenho descendência italiana e simplesmente amo a Itália e a sua cultura. Esse é o recado da Glenda. Obrigado, viu, Glenda? Uma perguntinha para você, Fábio. Qual a importância da língua italiana para o jovem brasileiro? Quem pergunta é o José Leão e a Débora. Então, a importância da língua é assim, que nem a gente tem uma ligação muito forte com a Itália. E o principal elemento que faz você se sentir italiano é o idioma. Manter o idioma italiano é uma característica muito marcante da cultura, sabe? Quando a gente está mais entre a gente, assim, quando a gente está num grupo que tem pessoas que não falam italiano, a gente procura não falar. Mas tipo, quando está eu e o Gilles, inclusive andando na rua por aí, às vezes a gente entra no metrô falando italiano. Porque pra gente é importante, assim, até quando ele me liga, a gente fala italiano, às vezes que outras pessoas me ligam que eu sei que fala italiano, eu procuro tentar falar o italiano, sabe? É uma maneira de você... É o que faz você ficar mais próximo da Itália. Até mais que você pisar dentro da Itália, praticar o idioma. Você não vai se sentir tão italiano quanto você conseguir se comunicar no idioma italiano. Isso é assim, pro jovem, eu acho que é uma coisa fundamental. O jovem estudar o italiano, ele vai se sentir com muito mais sentimento de italianidade quando ele conseguir conhecer o idioma. idioma. É muito importante. Sim. Eu acho que o idioma é uma coisa assim fundamental. Todo jovem que gosta da Itália precisa estudar o idioma porque é o elemento fundamental da cultura italiana. É uma ferramenta de conquista, Gili? O idioma italiano, sim. É? Sim. Quando a pessoa que aprende o idioma do país é interessante. Para você saber como que se fala, quais são tem os dialetos, tem tudo. Então isso é legal aprender o idioma. Quer deixar um recado em na italiano? Verdade, quem fez essa pergunta foram meus pais, o José Leão e a Débora. Eles devem estar assistindo lá. Não sabia. A minha genitora. Então eles estão prestigiando. prestigiando. Maravilha. Um grande abraço para eles. Obrigado mais uma vez pela audiência, viu? E querem deixar... Fábio, você deixou um recado para quem está nos assistindo? Por favor. Então, eu gostaria de falar também o seguinte... que a comissão de jovens não é um fenômeno só de São Paulo. Agora em Curitiba eles estão fundando uma comissão de jovens, então os jovens que forem de Curitiba, pode procurar o pessoal lá da comissão de jovens. No Rio Grande do Sul tem bastante associações, no Farroupilha, que é a cidade que eu tenho mais proximidade, também tem a comissão de jovens Bendictos lá. Em Belo Horizonte eles estão fazendo uma comissão de jovens também. Então assim, o pessoal que gostar da Itália, não precisa ser necessariamente de São Paulo, a gente pode manter contato. Pode procurar o Comets de outras regiões. Pode inclusive procurar a gente e a gente pode indicar pessoas que a gente conhece em outros estados. A gente conhece o pessoal da comunidade italiana em muitos lugares. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Salvador, né? Salvador. Tem pessoal do Brasil todo, até do Acre eu conheço um italiano do Acre, então se alguém do Acre estiver assistindo e quiser ter contato com a comunidade italiana, a gente tem como indicar. E uma das coisas que a gente organiza também são viagens culturais, né? Que a gente vai nas cidades para conhecer a cultura italiana da própria cidade. A gente já fez em Jundiaí, já fez em Santos. Entendi. Então quem tiver interesse, entre em contato conosco. Maravilha. Então vamos repetir o site para quem quiser entrar em contato com eles. Comitês em português.org.br /jovens. Você vai ter acesso a todas as informações, a todo o conteúdo. Gente, quero agradecer a presença do FAP, do Gili. O programa assim foi fantástico, tem muita coisa para falar, mas infelizmente o nosso tempo ele é curto. Quero agradecer você que nos prestigiou nesta estreia. Para você que está na Itália, inclusive, devido ao fuso horário, acredito que já são 3 horas da manhã. Quero mandar um grande abraço, um grande beijo para você. Obrigado pela sua audiência, viu? Fiquei muito feliz com que você está nos prestigiando. E sexta-feira que vem, a partir das 21 horas, mais um programa Imigração, com a minha apresentação, Paulo Padovani. Um grande beijo, obrigado, até lá.